Paz seja convosco, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. É um imenso prazer poder estar com vocês nessa hora e assim podermos compartilhar a palavra do Senhor nosso Deus, dando sequência à série de mensagens no livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 6. Capítulo 6 de Apocalipse diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o Inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Vamos orar neste momento? Gostaria de orar com você. Bondoso Deus, em Tua maravilhosa graça confiamos, nos aproximamos de Ti, crendo, ó Deus,
na tua misericórdia, no teu poder, na tua justiça e no teu amor. E baseado nos méritos de Cristo Jesus, clamamos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Lava-nos, ó Pai, das nossas transgressões e conceda-nos agora, por meio da tua palavra, o crescimento, o fortalecimento necessário para vivermos com o Senhor e enfrentarmos todas as angústias e tribulações pertinentes a esta vida. Vem mais uma vez, ó Pai, e glorifica o teu santo e maravilhoso nome. Amém. Precisamos lembrar, meus amados, da situação envolvendo os nossos irmãos do primeiro século. Estes eram perseguidos e Deus, por meio do apóstolo João, estava fortalecendo os nossos queridos, concedendo a eles força através da palavra e mostrando a João, revelando a João que já havia acontecido, estava acontecendo e viria também a acontecer. Como já falei em outros vídeos, Apocalipse trabalha com o tempo nessa perspectiva de fatos que já ocorreram, estão ocorrendo e ainda acontecerão. Quando olhamos para este capítulo, nós vemos o Cordeiro abrindo os 7 selos. No vídeo passado falamos a respeito do livro, representa os decretos eternos do Senhor. E os 7 selos são 7 decretos eternos do Senhor que Jesus Cristo cumpriu, satisfazendo assim a vontade do Pai. O primeiro selo, nós vemos aqui no verso 1 e verso 2, vi quando o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, abriu um dos 7 selos. Lembrando que é uma visão, e uma visão então não vai se cumprir literalmente, está se referindo a um fato, a algo ocorrido. Nesse caso aqui, esse selo já foi aberto e nós vamos explicar por quê. Esse decreto já foi satisfeito em Jesus Cristo. E diz assim: e eu vi um dos 4 seres viventes, ele chamando, vem, e aí então um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este primeiro selo, ele se refere a Cristo e ao seu ministério. Por que se refere a Cristo e ao seu ministério? Se era o próprio Cristo que estava abrindo. Nós podemos ver por algumas questões relacionadas nesse texto a pessoa de Cristo, ao ministério de Cristo e aos efeitos do ministério de Cristo. Por exemplo, a questão daquele que saiu vencendo e para vencer. Se refere a Jesus Cristo porque ele, somente ele, é vencedor em sua totalidade. Não há alguém semelhante a Jesus Cristo, capaz de ser vencedor o tempo todo, capaz de, mesmo perdendo, vencer e reverter a situação, como foi o caso do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ali ele parecia ser derrotado, ali parecia que o mal, o inferno, a morte havia vencido o nosso Senhor, mas como ele é mais que vencedor, como ele saiu para vencer, portanto ele acaba virando a situação e assim vencendo a morte e se torna vitorioso sobre o pecado, sobre o mal, e assim não só vitorioso por si, mas tornando os seus irmãos também vitoriosos. Por isso a Bíblia nos diz que nós somos mais que vencedores por causa de Jesus Cristo. Então ele é aquele que saiu para vencer, deixou o seu trono, deixou a sua glória, veio a este mundo, andou por essa terra como homem. Ele não foi contaminado pelo pecado, ele viveu entre nós e nós não conseguimos assimilar essa questão, nem imaginar como pode uma pessoa viver sem pecado nesta terra. Para nós é impossível, e nisto já fica muito claro
a nossa derrota contínua em relação ao pecado. Agora, o caso de Cristo, ninguém pôde acusá-lo de qualquer pecado. Tanto é que ele recebe a morte por nossa causa, mas ele não pode ser condenado porque ele é justo. E aí vem a doutrina da justificação. O meu filho, o meu servo, o justo, justificará a muitos, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Então Jesus Cristo, ele é aquele que saiu vencendo e para vencer. Às vezes a pessoa analisa um texto desse e fica se prendendo nos detalhes, né? Olha, o cavalo era branco, por que ele era branco? Não importa a cor do cavalo. O que é importante é nós observarmos o sentido. Há um vencedor, e esse vencedor é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Outra questão é a coroa. Foi-lhe dada uma coroa. Só Jesus Cristo é rei. Aí quando falamos, por que Jesus é rei? Por que ele é o meu rei? Por que ele é rei dos reis? Porque ele tem autoridade e domínio sobre todas as pessoas. Ele mesmo disse, após ressuscitar os seus discípulos: toda autoridade o Pai me deu, sobre a terra, sobre o mar, sobre os anjos, os demônios, sobre todos. Jesus Cristo tem autoridade. O Evangelho de Marcos, ele trabalha bastante com essa questão da autoridade de Cristo. Ele vem narrando a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus poderoso. Tanto é que nos primeiros capítulos, Marcos vai trazendo alguns relatos, né, de Jesus Cristo curando as enfermidades, Jesus Cristo expulsando os demônios e Jesus Cristo mexendo com as forças da natureza, acalmando a tempestade. Em tudo isso nós percebemos a realeza de Jesus Cristo. Ele reina sobre tudo quanto existe no universo. Não há ninguém semelhante a Ele no céu e na terra. Não há alguém capaz de se igualar e equiparar-se a Jesus Cristo. Por isso Ele é chamado Rei dos Reis. Ou em comparação, um rei diante de Jesus Cristo, um governante, um presidente, um primeiro-ministro, todos eles têm um tempo de reinado. E todos eles sucumbem com o tempo, envelhecendo e falecendo. E muitos reis que passaram por essa história, a história da humanidade, foram esquecidos. Mas Jesus Cristo não. O seu reino é eterno. Foi essa promessa que Deus fez a Davi. E não faltaria um descendente e assentaria no trono e reinaria para sempre. Jesus Cristo, que vem da linhagem de Davi, é esse rei. Rei soberano, Senhor sobre todos os aspectos. Rei soberano, Senhor sobre toda a situação. Ele reina. O seu reino não passa. Nós podemos perceber isso em toda a Bíblia. Então Ele é o vencedor. Ele é o rei. E Ele saiu com uma mensagem, com uma missão específica, a de vencer. Nós precisamos de um outro Salvador? Nós precisamos de alguém que venha vencer em nosso lugar, que não seja Jesus Cristo? A necessidade de Deus levantar algum outro ainda para nos resgatar e vencer em nosso lugar? Não há. Esses dois primeiros versículos, então, nos levam à doutrina de Cristo. Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. E não há no céu e na terra um outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isso ocorreu por causa da cruz, da ressurreição, e em Hebreus nós aprendemos que Ele morreu uma vez por todas para santificar, para justificar, para salvar os seus eleitos. Portanto, se nós pegarmos esse versículo e aplicarmos a um ser angelical, aplicarmos esse versículo a um ser humano, a um governo, a algum poder, a alguma igreja, nós estaremos ultrajando a obra de Jesus Cristo. E esse é o problema de quem elege outros salvadores a não ser Jesus Cristo. Se eu vou
buscar o pastor e depositar a minha fé no pastor, crendo que o pastor é quem me salva, eu estou assim diminuindo aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz. Por isso, só a Deus adoramos, só ao Senhor recorremos, só a Jesus Cristo nós oramos, e em nome de Jesus Cristo nós oramos, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o vencedor. É Ele que veio cumprir esse decreto eterno de Deus, porque não há entre os homens alguém que possa vencer o mal, vencer o pecado, vencer a Satanás, vencer a morte. Só Jesus Cristo tem esse poder, nem os anjos. Como vimos no capítulo anterior, que não foi achado alguém digno de abrir o livro, até mesmo de olhar para o livro. Portanto, Jesus Cristo, como os cristãos dizem, né? Nós cristãos dizemos, é o nosso único e suficiente Salvador. Esse primeiro selo se refere à pessoa de Cristo, mas esse primeiro selo também se refere à obra de Cristo, aquilo que Jesus Cristo fez, a obra sacrificial. Ele se sacrificou pelos seus eleitos, comprando os homens para Deus, levando os pecadores ao Senhor por meio do seu sangue, por meio do seu corpo, através da sua ressurreição, como está escrito, que Ele morre por nossos pecados e ressuscita para nos justificar diante de Deus. Por isso, Romanos capítulo 5, verso 1, está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O ministério de Cristo, a que se refere vencer, é relacionado a essa questão do reino de Deus. Cristo não veio para vencer em relação às questões seculares. Cristo ele veio com uma missão única: salvar o pecador dos seus pecados, levar o homem ao céu. Eu gosto muito a Bíblia toda é rica e é maravilhosa. Por toda a Bíblia nós vemos a soberania do Senhor e o amor de Deus para com os seus filhos. E nós temos em Lucas 3 parábolas contadas por Jesus Cristo, as quais expressam o ministério de Jesus Cristo, aquele que saiu para vencer. A parábola da dracma perdida, aonde a mulher, ao perder a moeda, o seu dinheiro, o que ela faz? Ela acende as luzes e começa então a revirar os móveis, a varrer a casa, até recuperar a moeda. E aí a questão da ovelha, o pastor então vai atrás da ovelha, pega a ovelha e leva de volta. E a questão do filho pródigo, onde o filho, se afastando do pai, longe do seu pai, ele lembra do conforto, do bem-estar que existia em sua casa, e sendo tocado pelo amor, a honraria do seu pai, a memória do seu pai, ele volta para casa. Isso expressa muito bem o ministério de Jesus Cristo. Ele veio como Deus, deixou os seus atributos e veio como homem a este mundo, limitando o seu poder, limitando um corpo como é o nosso corpo é um corpo limitado. E Jesus Cristo, ao vir e encarnar como homem, ele deixa de ser onipresente. Em algumas ocasiões, onisciente. E também onipotente, porque ele se permite passar fome, sentir dor, viver isolado, ser ultrajado por pessoas infinitamente menores do que ele, indignas dele, e tudo isso ele faz por amor a você, por amor aos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, tanto aqueles que são salvos quanto aqueles que ainda não são,
que ainda não reconheceram o amor de Deus, todos eles são alvos, todos nós somos alvos do amor de Jesus Cristo, e é esse amor que transforma a nossa vida. Esse amor é o amor vencedor, descrito por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor suporta todas as coisas. Ali não está falando do amor fraterno, do amor erótico, mas está falando do amor verdadeiro, que é o amor de Deus. E no idioma grego nós falamos que é o amor ágape, né? Algumas pessoas dizem assim, olha, esse amor ágape é o amor de Deus. Não, ágape não quer dizer que é o amor de Deus. Ágape, o sentido dessa palavra significa que aqui amou de verdade, amou por inteiro. Essa palavra também é usada, para vocês terem uma ideia, quando alguns cristãos deixam Deus e começam a amar o mundo. Aí Paulo fala, olha, tal fulano amou o presente século. Ele usa essa palavra ágape, ou seja, o cara, ele deixou Deus e foi amar ao mundo, e amou com toda a sua força. E João, na sua primeira carta, esclarece essa questão, né? Que eles saíram do nosso meio, porque na verdade não eram dos nossos, porque se fosse, poderiam até sair, mas voltariam. Quem é de Jesus não deixa de ser de Jesus. Ele pode andar um pouquinho lá no chiqueiro, na lama, se perder, mas ele volta, porque ele é tocado pelo amor de Deus. A graça de Deus levanta o pecador. Esse texto então, Apocalipse 6, verso 1 e 2, se refere à pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é aquele que venceu, que saiu vencendo e para vencer. Esse texto fala da obra maravilhosa de Jesus Cristo, se sacrificando por nós e concedendo-nos vida. Ele venceu. Portanto, nós cremos na seguinte questão, que é a questão bíblica, né? É doutrina da palavra do Senhor, que uma vez salvo, sempre salvo. Não existe essa questão de hoje eu sou salvo, amanhã eu estarei perdido, hoje, e assim vai, né? A pessoa vai pecando, e olha, hoje eu estou bem, então eu sou salvo, amanhã eu vou pecar, amanhã eu estou perdido. Não, a condição daquele que é de Deus é uma só: é salvo, porque Jesus Cristo saiu vencendo para vencer. Nós não conseguimos entender isso, e eu creio, talvez lá na glória nós venhamos até tentar entender essas questões, se bem que estando lá, tudo isso ficará para trás, a gente não vai se preocupar mais com essas coisas. Eu não vou falar sobre os 7 selos hoje. Eu creio que o tempo já é o suficiente para a gente falar a respeito desse primeiro selo, que é o selo relacionado a Cristo, o seu ministério. É o primeiro selo. Só Jesus Cristo, em todos os tempos, é capaz de vencer plenamente. Lembre-se bem, nós não necessitamos de nenhum outro Salvador. E Apocalipse, ele apresenta várias questões, mas ele não apresenta outro Salvador. Jesus Cristo, ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele continua sendo a porta que está aberta para o céu, conforme nós vimos no capítulo 4. Vamos pensar um pouco na questão da aplicação desta mensagem para nós. Primeiro, olhemos para os nossos irmãos da igreja primitiva. Quando João sai da ilha de Patmos e vai até a igreja em Éfeso, ele morava em Éfeso e acabou falecendo na cidade de Éfeso, ele entrega esta revelação à igreja, e os irmãos estavam tão preocupados, muitos estavam tremendamente angustiados, não sabendo se eles iriam viver mais um dia, se eles poderiam alcançar o nascimento dos seus filhos, netos e assim por diante. Eles não sabiam se poderiam tomar a próxima refeição, porque a perseguição se tornou tão aguda, tão feroz,
que os nossos irmãos eram obrigados a dormir num lugar, a acordar, ir para outro lugar, para não morrer. Contudo, eles faziam isso e ainda pregavam a palavra, porque nesse momento, no momento de crise, é onde de fato nós conhecemos quem é cristão. Eu aprendi com meus pais que nós conhecemos as pessoas em algumas situações. Só é possível conhecer uma pessoa em algumas situações. No ódio, quando a pessoa odeia, aí nós conhecemos verdadeiramente quem é a pessoa. Nós podemos ficar indignados, irados e com raiva, mas o ódio é uma questão de opção. E quando a pessoa então começa a odiar outra pessoa, aí sim nós conhecemos quais são os valores dessa pessoa, quais são os motivos dessa pessoa, se de fato o Evangelho faz com que o coração dessa pessoa seja acalmado ou não. Então o ódio é uma situação que nós podemos conhecer uma pessoa. Uma outra situação é quando se trata de poder. O poder não corrompe. O poder revela quem é a pessoa. O que de fato essa pessoa traz como princípio, educação, cultura e valores. Não poucas vezes observei isso em alguns lugares onde trabalhei. Na verdade eu só trabalhei em 2 firmas, né? E nessas 2 firmas eu observei bem essa questão e de pessoas que às vezes eram simples demais, tal, mas quando recebiam ali um pouquinho, um cargo a mais, aí já manifestavam verdadeiramente quem elas eram. Uma outra situação que nós podemos conhecer uma pessoa, segundo meus pais me ensinaram, e segundo a psicologia existem várias, a filosofia também, é a questão de perigo, quando a pessoa está correndo perigo de morte. Aí você percebe de fato quem é quem, quais são os valores, os preceitos, a visão da pessoa. Me lembro até de uma história de 2 caçadores numa caçada se defrontaram com um leão. E quando foram atirar, erraram o alvo, ficaram sem munição. E os 2 então resolvem correr. E um então tira o sapato. E o outro diz assim: por que você está tirando o sapato? Porque se eu tirar o sapato eu vou correr mais rápido que você. Aí o companheiro diz assim: mas se você correr mais rápido do que eu, o leão vai te pegar do mesmo jeito. Não, nada disso. Enquanto ele pega você, eu vou me afastando. Essa historinha mostra um pouquinho dos valores. O ser humano, quando ele está passando por perigo, aí você conhece quem é a pessoa. E a outra questão é do dinheiro. Nós conhecemos verdadeiramente uma pessoa quando há ou falta dinheiro. Aí nós podemos de fato conhecer quem é quem. Às vezes nós achamos que conhecemos as pessoas, mas de fato não conhecemos as pessoas. A igreja cresceu muito nesse tempo de perseguição, porque nesse tempo de perseguição eles corriam perigo de morte, faltava dinheiro, eles eram odiados e estavam debaixo do poder do Império Romano. Porém, em nenhum momento eles perderam a identidade deles. Sofreram, choraram, desanimaram várias vezes, perderam seus entes queridos, porém continuaram crendo no Senhor. E a mensagem então, quando chega para eles assim: há um vencedor, e ele saiu para vencer, e ele está com vocês também, fazendo vocês vencerem em meio a toda essa perseguição. Eu creio então, meus amados irmãos, que essa mensagem para os nossos irmãos do primeiro século teve um impacto de levar ânimo. Olha, vamos prosseguir, vamos continuar, mesmo passando por toda essa tribulação.
E eu creio que isso serve para nós hoje também. E mesmo a tantas dificuldades, nós não devemos desistir de andar e servir ao nosso Deus. Devemos continuar a servir aquele que é o Rei dos Reis e que é o vencedor dos vencedores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pense sobre isso, que Deus te abençoe, te guarde, que Deus guie a tua vida, encha você do Espírito Santo e te capacite a viver em meio a toda essa tribulação que nós estamos vivendo. Só um detalhe: não preste muita atenção na mídia, viu? Temos muita gente que acha que sabe tudo, que conhece tudo. Temos muita informação e muita informação errada. Fico observando essa questão do pico, né? O pico da pandemia vai ser tal dia. Quem sabe é Deus. Quem está no controle é Deus. E quem fortalece você é Deus. Se tivermos que passar doentes ou saudáveis, Deus é quem vai nos ajudar em todo momento. Tenha calma, confie no Senhor, dedique o teu tempo ao Senhor, se aplique em servir ao Senhor, peça para ser cheio do Espírito Santo. Deus abençoe você, a sua casa, a igreja que você congrega, todos os nossos irmãos em Cristo. Até outro dia, se Deus quiser.